Bora, galera, esse vídeo aqui eu achei muito interessante. Ele é do canal Planeta Novo, galera. Um dos melhores vídeos que eu vi até agora falando sobre o Michael Jackson. Você que vai ver esse vídeo, fique quietinho, vai no canal do cara lá, Planeta Novo, e já segue ele. Eu já estou seguindo e vou reagir, galera, porque eu gostei muito desse vídeo. Vamos embora pro vídeo. O mundo das celebridades está virado de cabeça para baixo, desde que começaram a surgir fortes relatos e evidências sobre Sean Combs, o Diddy, preso sob acusações gravíssimas. Desde então, histórias da carreira de Diddy vêm sendo levantadas, envolvendo muitas pessoas famosas, inclusive o rei do pop, Michael Jackson. No vídeo de hoje, então, vamos te explicar essa história. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Fabio, esse aqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai fazer o Michael Jackson sobre quando ele faleceu e as teorias desse momento. Segue Hoje aí, tem um vídeo galera. moleque aqui da câmera Steak que vai me dar a meta de likes. Meta de like eu já quero 12.340 likes. 12.340 likes então, gente, ajuda a gente a bater aí, que vocês estão batendo todas as metas de like, a gente só tem a agradecer com isso, certo? Então continue clicando no like, e também quem ainda não se inscreveu, mais de 50% da galera que tá assistindo ainda não se inscreveu. Se inscreva e ajuda a gente a chegar, quem sabe, aí nos 4 milhões, certo? Bom, a gente vai falar então sobre o Michael Jackson, e essas teorias partem das inimizades ou dos algozes do Michael Jackson durante a vida dele, né? Muita gente vai lembrar, por exemplo, que o Michael Jackson ficou famoso muito pequenininho, que o pai dele teve uma relação muito conturbada com ele, que era uma relação abusiva desde pequeno. Quando ele tinha 5 anos, ele já era o aço da família, toda a família dele cantava, basicamente todos eram artistas, e mesmo assim ele era o aço, ele era quem tinha o destaque, e por isso ele tinha responsabilidades a mais. E nessa época ele não foi abraçado, nessa época ele não foi acolhido, né? Numa época que ele era mais frágil, né? Porque ele tava tendo os primeiros contatos com o mundo, né? Ele foi discriminado, foi sempre debochado pela aparência dele, e depois, quando ele passou a ser útil com a voz dele, com o talento dele, o mundo passou a abraçar ele. Mas isso já tinha marcado Michael Jackson, tanto é que ele sempre levantou a bandeira de proteção às crianças, tanto é que ele protegia até o rosto dos próprios filhos, não deixava ir pra mídia porque ele sabia do perigo que isso tinha. Mas ele teve outras desavenças durante a vida, inclusive na questão profissional. Uma dessas pessoas, um desses algozes, é Tommy Mottola. Esse cara foi presidente da Sony Music por 15 anos. A gravadora era quem tinha o contrato com o Michael Jackson. Além disso, o Tommy também era marido da Mariah Carey, que era uma amiga muito próxima do Michael. E segundo o relato do próprio Michael, Mariah contava muita coisa da vida dela pra ele, mostrando como o Tommy seria um marido realmente tóxico. Quando a gente fala tóxico, não é num nível pequeno, é um nível realmente muito grande e impressionante que a gente já vai descrever. Então o Michael sempre soube desses podres do Tommy, né? E teve um momento bem marcante nessa história, em um show de 2003, quando o Michael interrompeu o show pra fazer um discurso do nada. E esse discurso foi feito contra a Sony e especificamente contra o Tommy. O Michael avisou que ele tava se desvinculando da Sony, que naquele momento a gravadora não abria mão dos direitos que não pertenciam mais a ela. O Michael falou que não poderia estar falando aquilo, mas que precisava revelar um segredo. Ele inclusive pediu pra que todo mundo que tava na plateia não gravasse, que ninguém filmasse o que ele tava falando, mas depois falou, bom, não ligo, gravem. E aí ele começou a contar que a Mariah tinha se divorciado do Tommy, que ela tinha contado que o Tommy tinha feito com ela, que ele era um homem bem ruim, que perseguia ela, que grampeava o telefone dela, olha só como realmente vai pra um outro nível, né? Que ele era um ser humano horrível, e que eles, Michael e Mariah, precisavam continuar a jornada deles até que ele fosse destruído. Então, tipo, palavras realmente muito fortes. Ele chegou a chamar o Tommy de demônio no meio disso tudo, né? E além dessa relação que ele tinha conturbado com o cara que mandava na Sony, o Michael era o cara importante dentro da Sony. Então era uma relação de igual para igual. Era uma relação que toda vez que eles precisavam se encontrar, era colocado em teste. O Michael tinha uma grande participação no catálogo da Sony, com vários artistas realmente bem grandes, como por exemplo o Beatles. E aqui surge a teoria, então, que para poder adquirir essa parte, essa participação que o Michael tinha, a Sony ou até o próprio Tommy estariam dispostos a fazer alguma coisa ou qualquer tipo de coisa para forçar o Michael a vender essa sua parte. Enquanto vivo, o Michael chegou a vender 25% do que ele tinha em 2006, mas ele não vendeu completamente e continuou com a maior parte. Porém, o restante foi vendido após o falecimento dele no valor de 750 milhões de dólares, o que pra gente foi considerado realmente algo bem abaixo, até porque a gente tá falando da Sony. Imagina, só você ter um pedaço do Beatles, né? Quanto que não vale? E aqui o nome do Diddy começa a aparecer nessa história porque ele tinha uma gravadora que era Bad Boys Records, que era um braço da Sony. Isso porque ele tinha uma relação muito forte com o próprio Tommy. Ele era amigo do Tommy. Então guardem essa informação e já vamos resgatar ela. Um ponto que a gente tem que resgatar agora é que em 2003 o Michael foi acusado e investigado por abuso sexual contra crianças. E aí apareceram algumas supostas vítimas, não uma, mas algumas, né? Alegando que foram abusadas por ele. Algumas delas realmente tinham uma convivência com ele, tinham um histórico de contatos com o Michael. E naquela época, como a gente falou, o Michael levantava uma bandeira de proteção às crianças pelo que ele tinha vivido. Então foi realmente algo bem chocante. Em 2005, após 2 anos de o mundo falando disso, de todas as formas, fazendo piada, fazendo filmes, sátiras e tudo mais, o Michael aparecendo em clipes como referência, sendo citado em músicas, tudo que podia acontecer envolvendo o Michael e falando sobre esse assunto aconteceu em 2 anos. Depois de 2 anos de investigação, Michael foi então inocentado. Algo que talvez muita gente nem saiba, né? Outra coisa que talvez muita gente não saiba é que a investigação descobriu que as supostas vítimas tinham sido pagas para poder acusar o Michael. Bom, e quem teria pago por isso? Não se sabe até hoje. Não se sabe então quem teria pago esse dinheiro, mas a gente sabe que existiam pessoas interessadas na queda do Michael, ou pelo menos da moral do Michael, né? E aqui entra uma acusação que por enquanto realmente, gente, assim, ela é muito rasa, não tem uma ligação direta do Diddy com o Michael, né, de alguma forma. O que tem é uma ligação muito forte do Diddy com o ao redor do Michael. E a gente vai explicar isso agora. Tudo se apoia basicamente nessa ligação que ele tinha com o Tommy Mottola, com a Oprah, que a gente vai explicar por quê, né, que é importante pela relação, e com o Harvey Weinstein. A Oprah era também uma inimizade do Michael, ela criticou muito o Michael durante todo o caso da acusação, né? E quando ele foi inocentado, ela continuou criticando ele. A Oprah também tem um detalhe importante porque ela tem contato tanto com o Jeffrey, daquela outra pirâmide que a gente já contou aqui no canal, tanto com o Diddy, que tá agora envolvido nessa pirâmide, quanto com o João de Deus. Então muita gente até levanta o nome dela como algo suspeito aí, né? E ela, junto do Harvey e outras pessoas, foram financiadores do documentário Living Neverland, de 2019, que trouxe novamente à tona o assunto, né? Sendo que já tinha sido provado falso. Então mostra que pelo menos existia uma disposição muito forte, né? Contra o Michael Jackson, porque isso aconteceu inclusive depois que ele tinha falecido, né? Bom, o Harvey também era próximo do Diddy, como a gente falou, também era amigo do Diddy, e ele também é uma pessoa que foi condenada por diversos crimes sexuais anos depois. Agora entra o nome de uma outra pessoa que teve ligação entre o Diddy e o Michael. O nome desse cara é Fahim Muhammad. Ele é o chefe de segurança do Michael na época do
seu óbito, e anos depois se tornou chefe de segurança do Diddy. Porque é algo até comum, né? O cara tem experiência e tudo mais, então, né? É um Contratar o trabalho, cara. né? Até porque também o cara que trabalha com o Michael Jackson passa uma credibilidade. Sim. Só que, segundo o processo do produtor Lil Road, que trabalhou com o Diddy em 2022 e 2023, e acusou ele de assédio sexual e agressão, o Fire é reconhecido como resolve problema. Ele abafa todo tipo de problema e pessoas. Ele fala abafar, inclusive, entre aspas, né? Ele abafa os problemas de pessoas. Inclusive, ele seria o cara que resolveria qualquer tipo de problema com a polícia de Miami ou da Califórnia, que são locais bem distantes um do outro, tá, gente? Então, ele seria um cara com muitos contatos, e o detalhe maior é que esse cara não é tão velho assim. Quando ele era o chefe de segurança do Michael Jackson, ele tinha 21 anos, cara. Que não é tão comum, né? Vamos para pensar, um cara com 21 anos, ser o chefe de segurança do Michael Jackson, não é algo que a gente espera, né? Mas enfim, o Lil Road chega a citar um caso que aconteceu em 2022, onde o Diddy, ou o filho do Diddy, porque isso também foi encoberto pelo próprio Fire, teriam atirado em um amigo do filho do Diddy. Isso no banheiro de um estúdio. Então rolou o tiro, tanto o Diddy quanto o amigo dele sumiram no local, o Lil Road, quanto as pessoas ajudaram a fazer os primeiros socorros, o cara foi atendido de uma forma paralela pra não ir pro hospital explanar tudo, e o Fire acobertou toda a situação. Então, tipo assim, imagina, né? Os caras dão um tiro em alguém e falam, não, isso aqui não vai ser na mídia. A gente vai dar um jeito aqui, a gente vai fazer uma cirurgia no cara aqui, mas não vai ser aqui. E voltando ao assunto do Fire, ele esteve na casa do Michael Jackson no dia do seu falecimento, no dia 25 de junho de 2009. Naquele dia, o Michael não tava conseguindo dormir, que era um problema, inclusive, corriqueiro que ele já tinha, e ele pediu pro médico dele, que era o Conde Murray, injetar Propofol nele, que é uma substância sedativa, normalmente indicada para indução de anestesia, ou seja, não é usado para dormir. Isso mostra que a necessidade do Michael era realmente muito alta naquele momento para poder dormir. E o Murray injetou nele uma grande quantidade, 25 miligramas, e o Michael então dormiu. Então o Murray teria ido até o banheiro, e quando ele teria voltado minutos depois, ele teria percebido que o Michael não estava respirando direito. Nesse momento o Murray não ligou pra emergência, certo? Que é um negócio a se desconfiar. Saque a partir de R$50 do seu FGTS com a antecipação Saque Aniversário da Meu Tudo. O dinheiro cai na conta em até 24 horas. Contrate pelo aplicativo. Nesse momento o Murray não ligou pra emergência, certo? Galera, vídeo muito bom. Vamos embora até o final. Já segue o meu canal, compartilha e curte esse canal. Deixa seu like aí e também segue o canal dele, né? Top demais. Canal Planeta Novo. Vamos embora. Que é um negócio a se desconfiar, pois, segundo ele, não havia um telefone fixo na casa e porque ele não sabia o endereço exato pra poder passar, que é uma desculpa bem esfarrapada, bem mal contada, né? Pô, mano, o cara era médico particular do Michael Mas fácil Jackson. ele não ter ligado porque ele fez uma merda, né? Sim. Porque ele induziu o cara ali a dormir de uma forma que não era pra ter feito. Logo depois, quem teria chegado no quarto, inclusive a primeira pessoa a ver toda a situação, seria o Fahim. Ele chegou no local e teria visto ali o Murray muito nervoso tentando reviver o Michael. E essa é a versão mais aceita. Só que outras versões, inclusive, foram investigadas pela justiça. Como, por exemplo, uma versão onde o Murray poderia ter deixado o caminho livre, saído ali do local mesmo, ir até o banheiro, como a gente falou, ter deixado a medicação ali pingando enquanto o Michael já estava dormindo, e ali deixado espaço pra alguém vir e adulterar. Se você adultera minimamente, você gira ali o conta-gotas, né? O conta-gotas começa a distribuir a medicação mais rápido. Como é uma medicação muito forte, ele teria alguma reação e ele poderia então perder a vida. Só que nada foi contado durante toda a investigação que apontasse de fato pra isso. No fim, o médico Murray foi condenado a 4 anos de prisão, ele cumpriu 2 e foi liberado em 2013 incondicional. Nessa época, como a gente falou, o Fahim era bem mais novo, tinha 21 anos, não tinha muita experiência, e o detalhe é que tanto ele quanto o Murray foram contratados na mesma época. O Murray também não era um médico de longa data do Michael, e ele começou a cuidar na mesma época que o Fahim entrou e se tornou chefe de segurança. Ah, pode crer, então por isso que ele deu aquela desculpa de não saber o endereço, né? Pois é. Outro ponto que faz muita gente desconfiar nessa teoria de que o Fahim estaria envolvido de alguma forma é que ele conseguiu enriquecer muito nos últimos anos. Ele fundou um grupo de investimento imobiliário e só pra gente ter uma ideia, ele deu de presente pra um filho dele, que completou 13 anos, 161 metros quadrados. Isso na Califórnia. Tá ligado. Deve valer pouco, né? Essa empresa que ele montou então, que deu muito certo, se chamou Oasis, e ela foi cofundada pelo Fahim junto de Michael Amir. Quem que era Michael Amir? O Michael Amir era o assistente pessoal do Michael Jackson. Isso na época que ele faleceu. Bom, e possivelmente ele foi trabalhar com quem? Justamente com o próprio Diddy. Então por isso que muita gente levantou essa suposição. É um negócio que é muita viagem. Toda vez que a gente vê surgindo esses assuntos mais polêmicos, né? O Michael volta à tona porque a morte dele não é aceita até hoje. Eu acho que talvez é essa sensação que fica, tipo, poxa, o cara foi muito cedo. Tem que ter alguma explicação do além, né? Sim. Por que esse cara foi tão cedo? Não é possível que foi só um cara que errou ali a medicação e ele faleceu. Mas de fato, esses indícios, né? Que não são provas, são indícios. Esses indícios que são caminhos até algo, né? São muito fortes. E são muitos. Tem muita gente que tá próximo do Michael naquela época que a gente olha e fala, por que esse cara tava lá? Como por exemplo o caso do Fahim, que tinha 21 anos, por que esse cara tava lá? E tem as questões do próprio Michael. O Michael chegou a reclamar da segurança dele porque em algum momento ele perdeu o contato com os caras, não sabia mais quem eram as pessoas, e ele falou que se sentia sequestrado o tempo todo, porque não